Por que será que todo judeu é rico? Não é isso que a galera fala? Que todo judeu é rico? Como é que será? Como que será que vem essa riqueza dos judeus? Por que que eles são tão prósperos assim? Por que que dá tudo certo pra eles? Por que será que isso acontece? Eu vou contar aqui pra vocês esse segredo. E o segredo, eu não vou enrolar, já vou falar agora. O segredo é Deus. Deus. Esse é o segredo. É a conexão dos judeus com Deus. Por isso eles são tão prósperos. E como que é essa conexão? Primeiro de tudo, no judaísmo, não é pecado você ser rico. Pelo contrário, todo momento ali na Bíblia mostra que os grandes sábios, né, os grandes da Bíblia, eu tô falando do Primeiro Testamento, eles eram ricos, eles eram muito prósperos. Abraão era próspero, Isaac era próspero, Jacó era próspero, Moisés era muito próspero, entendeu? Todos eles eram muito, 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 muito ricos. Por quê? Porque eles tinham essa conexão muito, muito grande com Deus. E Deus, a Bíblia é o nosso manual. É um manual pra gente poder viver aqui nesse mundo, né? Deus fez um manual pra gente viver aqui da melhor forma, pra gente ter o melhor comportamento. Ele nos ensina como se comportar, ele nos ensina como ele gostaria que a gente haja, como a gente... Ele mostra tudo como ele gostaria que a gente viva no mundo que ele criou, tá bom? O que ele sempre ensina aqui, primeiro de tudo, a gente sempre tem que lembrar da onde a gente veio. Da onde a gente veio. Quem somos nós? Né? Lembrar que tem algo acima da gente que nos dá tudo, que não é a gente que faz tudo, ele que faz tudo. Primeiro de tudo, ele que faz tudo. Então temos que lembrar que nós viemos de quem? De Deus. Temos que lembrar sempre que quem criou, primeiro de tudo, quem criou a gente foi Deus. E quem pode dar tudo pra gente é Deus. Então, nós, judeus, desde sempre, aprendemos que quem tá movendo tudo é Deus. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente tá em um momento de muita dificuldade, a gente recorre a Deus. E a gente pede pra Ele, e a gente reza pra Ele, e a gente fala pra Ele, Deus, é você que é tudo. Eu sei que eu não sou nada. Porque não importa a riqueza que você tenha, não importa aonde você chegou, não importa se você é Moisés, se você é o rei Davi, não importa. Todos eles sabiam que acima deles tinha um rei que criou tudo isso aqui, que fez o mundo, que criou tudo. Eles sabiam disso, então eles sabiam que Deus estava ali para tudo, para poder dar essa riqueza. Era Ele que mandava essa riqueza. Então, eles sabiam que era Deus que dava tudo. Então, eles eram pessoas muito, 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 muito boas, né? Que eu vou contar Abraão? Abraão, qual que era a característica dele? Ele era muito, 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 muito bom. Ele ajudava todo mundo ele queria ajudar, sabe? Não tinha uma pessoa que ele não ajudava. O Abraão, para quem sabe da Bíblia, ele fez a circuncisão, né, que foi o pacto dos judeus com Deus. E o terceiro dia, e ele já era velho, gente, não é? Quando a circuncisão é feita no 8º dia depois que o bebê menino nasce. Então, quando você é bebê, você não sente muita coisa. Agora imagina, ele era adulto, ele fez a circuncisão e ele era um adulto e dói muito, né, gente? E o terceiro dia diz que é o dia que mais dói. E ele tava lá sentado, estudando com Deus, com a presença divina. Não é que Deus estava lá, mas a presença divina estava lá com ele. E ele tava lá falando com Deus. Passou umas pessoas fora da tenda dele, tipo, tinha umas pessoas meio que perdidas, meio que passando fome, com sede e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ele falou, tipo, Deus, espera aí um pouquinho, tá bom? Que tem umas pessoas ali, ó, passando sede, passando fome, eu vou lhe ajudar. Gente, vocês têm noção? Tipo, ele tava com dor do terceiro dia, o dia que mais doía, ele tava conversando com Deus. Gente, quem que para
para ajudar outras pessoas. Se você tá falando com Deus, eu não pararia. Se Deus estivesse falando aqui, eu admito, eu não tenho essa característica de ser tão boa assim, de parar de falar com Deus para poder ir lá e ajudar as pessoas. E Abrão, desculpa, gente, que eu tô acostumada a falar os nomes em hebraico, então eu fico meio engasgada para falar os nomes em português, mas é Abrão, né? Então Abrão foi lá e foi ajudar as pessoas que estavam passando sede, passando fome. Ele foi lá, deu alimento, deu comida, deu água, deu tudo. Ele, tipo, tava falando com Deus, entendeu? Então, a maior característica dele era a bondade. A bondade. A maior característica de Moisés era a humildade. Ele era muito humilde, por isso que Deus escolheu ele para poder salvar o povo do Egito, porque ele era muito humilde. Ele pensava mais nas pessoas do que nele próprio. Porque é assim, gente, no judaísmo, a Bíblia tá lá contando as histórias. E aí a parte profunda, mística, todos os ensinamentos que tem por trás de cada coisa que acontece é a parte cabalística, né? E aí dizem, que os judeus usam a riqueza, a Cabalá, para conseguir a riqueza. Não, a questão é que a Cabalá é a parte mística. Então a gente aprende a parte mística da Cabalá para poder conseguir viver de uma forma melhor, para a gente conseguir atingir nossos objetivos e conseguir também a nossa abundância, a nossa prosperidade, também a nossa riqueza. Então a gente usa todos esses ensinamentos para a gente conseguir chegar onde a gente quer. E o que a gente aprende em todos os ensinamentos são essas características. E um fato que aconteceu com Moisés foi que eles estavam lá no deserto, já tinham passado muitos e muitos anos, todo mundo já tinha visto milhões de milagres. Todo o tempo Moisés estava ali cuidando do povo, se preocupando com eles, se preocupando com a comida, com a água, com o conforto, com tudo. Todo o tempo ele ia lá, escutava Deus, mandava as coisas, o povo errava toda hora, tipo, mesmo com o milagre estampado na cara das pessoas, as pessoas ainda reclamavam, as pessoas ainda tinham dúvidas de que eles iam ficar bem, entendeu? Sendo que tava ali estampado na cara deles todos os milagres que estavam acontecendo, por que as pessoas ainda tinham dúvidas? É engraçado que a gente vai aprendendo, né? A gente vai lendo a Bíblia e a gente vai vendo essas partes espirituais, que é a parte cabalística das coisas, e a gente vai vendo que mesmo que passou milhões de anos atrás, essas coisas acontecem hoje, igual, porque a todo tempo Deus está mostrando pra gente o quanto que a gente pode, o quanto que a gente não tem o que reclamar, é só agradecer que tudo vai prosperar. Só que a gente não aprende isso, que nem eles lá. Mesmo eles com os milagres na cara, estampados, eles reclamavam. E a gente também, a gente vê todo o tempo que a gente tem as coisas, que Deus ajuda a gente, que Ele dá comida, que Ele dá casa, que Ele dá tudo. Sabe, quando a gente tá conectado com Ele, se a gente acredita nele, se a gente tem fé nele, se a gente tá ali, né, conectado com as coisas boas, com as ações boas, tudo se transforma, tudo dá certo na nossa vida. E eles lá, e gente, o nível de espiritualidade deles nem se compara com o nosso. O nosso hoje em dia tá muito baixo. O nível de espiritualidade que a gente tem, tipo, a gente tá... Todos nós somos limitados, todo ser humano, desde Adão e Eva, todos somos seres limitados. Só que digamos que eles eram menos limitados que a gente, tipo, o conhecimento deles, a grandeza deles de conhecimento de espiritualidade era zilhões de vezes maior do que o que a gente tem hoje em dia. E mesmo assim, eles foram lá, depois de tudo que Moisés fez para eles e tudo mais, eles foram lá e reclamaram com Moisés. E Moisés, de tão humilde que ele sabia que ele estava certo, mas sabe o que ele fez? Ele baixou a cabeça. Por que ele abaixou? Por que Moisés baixou a cabeça? Porque ele olhou para si mesmo. Ele fez esse gesto para como eu vou olhar para mim.
Se eles estão me falando isso, é por algum motivo. E isso é um dos aprendizados que Deus dá pra gente. A gente tem mania de colocar a culpa em todo mundo, né? Tudo, sempre é a culpa dos outros, nunca é a nossa culpa. A gente sempre esquece de ver que o fato que algo estranho está acontecendo, o fato de que coisas ruins estão acontecendo na nossa vida é por causa dos outros, não por minha culpa, não pelos meus atos, não pelas coisas erradas que eu fiz, não pelas coisas que eu deixei de fazer que eu deveria ter feito de bom, né? De coisas boas, né? A gente esquece disso. E a gente esquece. Então, o que Moisés estava fazendo com esse ato dele? O que ele estava ensinando pra gente? Que quando algo de ruim acontece com você, olha pra você. Se olha. Veja dentro de você se realmente não tem nada errado. Veja realmente se você não tem uma parte sua, uma culpinha sua ali no meio daquilo para aquela coisa ruim estar acontecendo. Olha bem, então foi isso que Moisés fez. Se aquela galera tava vindo ali reclamar com ele, então quer dizer que alguma coisa ele tinha que aprender, porque alguma coisa ele estava fazendo errado. E foi essa a humildade que ele mostrou naquele momento. E aí sabe o que aconteceu com essa galera? Deus abriu um buraco enorme e todas essas pessoas que estavam reclamando caíram nesse buraco e morreram. Todas morreram. Então, gente, vocês estão entendendo? Esse é o segredo do judaísmo. Esse é o segredo dos judeus para conseguirem a riqueza. É seguir esses passos, entendeu? Saber que, antes de tudo, a gente sempre tem que olhar pra gente, pros nossos erros, para as coisas que a gente tá fazendo, se a gente tá fazendo bem, se a gente não tá fazendo. E também, principalmente, ajudar os outros. Sempre tá se preocupando com os outros. Tenha bondade. Olha a necessidade que aquele que tá do seu lado tá precisando. Olha ao seu redor o que as pessoas estão precisando. E às vezes as pessoas querem salvar o mundo. Ah, eu queria ser rico pra fazer aquela doação. Mas, gente, às vezes se você olhar pro lado e tem um mendigo do seu lado, você já pode ajudar, sabe? Tem tanta coisa, uma pessoa da sua família às vezes está passando necessidade, você pode ajudar ela. E às vezes você não precisa nem ser assim com comida, não sei o que. Às vezes alguém tá mal, triste, liga para essa pessoa, conversa com ela, doa um pouco do seu tempo para essa pessoa, porque é isso, esse é o segredo, entendeu, gente? O segredo é que os judeus, eles sabem de onde eles vieram, eles sabem que quem criou eles foi Deus, que Deus que comanda tudo, então tudo que os judeus precisam, eles sempre vão lá rezar e pedir para Deus e saber que é Ele que dá tudo. E eles também sempre estão pensando no próximo, sempre estão ajudando. Eu não sei se vocês têm acesso, conhecem, não sei o que, mas vocês podem ver que na comunidade judaica é sempre um ajudando o outro, de verdade isso acontece. Eu sou judia e eu falo pra vocês, eu estou aqui em Israel, tudo que aconteceu na minha vida foi graças a essas pessoas que ajudam, entendeu? Porque tem patrocinadores, os patrocinadores são o quê? Pessoas que têm muito dinheiro, então eles ajudam pessoas a vir, a estudar, a ter essa sabedoria da Torá. Da Torá é a Bíblia, tá bom? Essa sabedoria da Bíblia pra gente poder ter esses ensinamentos, pra gente poder se aproximar de Deus, pra gente poder ter uma vida melhor. Então, todo o tempo os judeus estão se ajudando, entendeu? Então esse é o segredo. É essa humildade, o segredo tá na humildade, o segredo tá na conexão, principalmente, isso é o primeiro de tudo, na verdade, a conexão com Deus, saber que Ele tá acima da gente, que quem faz tudo é Ele, a gente faz a nossa parte de agir, fazer o que o ser humano precisa fazer e sempre lembrar que tem um próximo que precisa ajudar. Então é isso, galera, eu espero que mais uma vez eu tenha inspirado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.